Existe um anjo da morte na Bíblia que leva as pessoas à morte? Gostaria de saber mais sobre o anjo da morte que a Bíblia cita? Seria ele algum anjo especial que somente gera a morte na vida das pessoas? Esse anjo seria um anjo do mal por levar à morte as pessoas? Ou ele é um anjo de Deus que cumpria a vontade de Deus levando as pessoas à morte? Olá, tudo bem? Aqui é do canal Como Entender a Bíblia. Temos algumas menções na Bíblia de anjos levando à morte a pessoas em diversas ocasiões. Porém, é preciso analisar com cuidado para não tomarmos conclusões precipitadas a respeito desses anjos. Existe um anjo da morte na Bíblia? Na realidade, a Bíblia não menciona que existe um anjo da morte, ou seja, um anjo que traga a morte para todas as pessoas de forma específica, ou seja, um anjo que tenha a única função de tirar a vida de todas as pessoas em algum momento. Algumas culturas antigas acreditavam que os anjos acompanhavam as pessoas em vida, anjo da guarda, e que haviam anjos que acompanhavam as pessoas em sua morte, ou seja, que vinham especificamente para fazer a passagem da pessoa para o além da vida. Existem centenas de lendas a respeito disso. No entanto, todos esses pensamentos não são bíblicos. 2. Na Bíblia, os anjos são servos especiais de Deus e desempenham funções especiais a mando do Senhor. Algumas vezes, essas funções são funções abençoadoras para as pessoas. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Mas em alguns momentos, os anjos também desempenham funções de aplicação da justiça de Deus, em punições. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou. E de Dan até Berzeba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 15 e 16. 3. A Bíblia também cita anjos levando à morte de forma punitiva a inimigos do povo de Israel. Nesse caso, não seria um anjo da morte específico só para levar à morte, mas um anjo mandado por Deus para levar à morte naquele momento específico como forma de cumprimento do julgamento e condenação de Deus àquelas pessoas. Temos um caso na Bíblia, por exemplo, do exército assírio que de forma ultrajante zombou do Senhor Deus e foi ferido por um anjo. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35. O anjo da morte tem poder de tirar vidas? 4. Nossa análise dos textos bíblicos nos mostra que anjos não têm poder em si mesmos de dar ou tirar a vida. Antes, somente através do mandato de Deus é que eles cumprem aquilo que o Senhor designar a eles. Portanto, aqueles anjos que eram designados na Bíblia para tirar a vida de pessoas e que algumas pessoas chamam de anjos da morte, na realidade são apenas anjos de Deus cumprindo a missão dada a eles naquele momento de tirar vidas ou aplicar severas punições a mando do Senhor, que é o dono de todas as vidas e o juiz supremo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Apocalipse capítulo 16, versículo 8. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se quiser entender mais sobre a Bíblia, baixe o e-book gratuito que está na descrição. Lá eu explico em detalhes o que você pode fazer para entender melhor a Bíblia e ofereço mais algumas super dicas. Que Deus te abençoe.